Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui nesta transmissão ao vivo. Meu nome é Diogo, sou do AFC, e a sessão de hoje tem como objetivo explorar, oportunidades para mulheres no setor de tecnologia. Esse evento faz parte de uma série de workshops promovidos em parceria pelo AFC, a Microsoft, com o apoio da We Ventures e o We Impact, e tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino. Nosso convidado vai ter uma discussão aberta, e em seguida vamos ter a oportunidade de uma sessão para perguntas e respostas. Antes de começarmos, eu gostaria de revisar rapidamente 2 itens do nosso código de conduta e as diretrizes do evento. Então, o Microsoft Reactor busca fornecer um ambiente respeitoso para o nosso público e apresentadores. Nós encorajamos o engajamento no bate-papo, mas, por favor, esteja atento ao seu comentário para permanecer profissional e sempre no tema. Antes de começar, quero passar para vocês algumas orientações para a nossa transmissão. O evento está sendo gravado e para vocês também enviarem as perguntas e deixem comentários usando o chat. Vou aproveitar e apresentar agora a nossa palestrante de hoje, agradecendo a sua presença, Ana Paula Pessoa. Ela é sócia, investidora e presidente do Conselho da Startup Brasileira de Inteligência Artificial. Ela vai discutir experiências pessoais e perspectivas sobre a indústria no Brasil. Muito obrigado por fazer parte dessa série, e agora dou a palavra a você, Ana Paula. Muito obrigado. Boa tarde, Diego, e boa tarde a todas. Muito obrigada. É um prazer incrível poder estar aqui com vocês, conversando com vocês. Gostaria muito que fosse uma conversa ainda mais informal, presencial, um bate-papo, mas infelizmente a gente não consegue nesse momento, né? Então eu vou ter que contar um pouco da minha carreira e quem sabe dar algumas ideias para vocês. Em primeiro lugar, eu queria salientar um ponto muito, muito, muito importante. Existem muitos caminhos, diversas opções. Uma vez, o meu mentor, lá no início, o economista Mari Rico Simonsen, que algumas de vocês já devem conhecer, isso nos anos 80, ele me disse: o vento bate para todos. O importante é saber colocar a pipa na direção certa para conseguir empinar. Então, você precisa colocar a sua pipa na direção certa para conseguir empinar a pipa e voar. E isso é fundamental para todos vocês que estão me ouvindo hoje, né? É importante vocês entenderem isso. Então, parece uma besteira, e isso, existem várias pessoas que já falaram isso em vários momentos, né? Mas você achar a direção que você mexe, como que você, como profissional, se movimenta, é absolutamente fundamental. Então, aqui, eu vou relatar alguns momentos, vários momentos da minha carreira, em que eu resolvi empinar a minha pipa de forma diferente, para conseguir alcançar e alçá-la de forma também diferente dos outros, né? Então, vamos começar do início. Eu sempre fiz coisas diferentes, sempre. Para começar, eu fiz nado sincronizado nos anos 80 no Brasil. Hoje em dia é chamado de natação artística. E era uma paixão minha. Era uma coisa que estava nascendo no Brasil, e
do Flamengo, que na época tinha um time muito forte, né? Sou carioca, obviamente, vocês já notaram pelo meu sotaque. E era uma dedicação diária, como tudo na vida. Qualquer coisa que vocês forem fazer vai ter uma dedicação diária e constante. Mas o esporte me ajudou muito a entender o que era essa dedicação diária. Eu fazia nado sincronizado junto com a escola, treinava horas de manhã, de tarde, de noite, e eu queria muito estudar fora do Brasil. Fiz o application, como muitas pessoas fazem, mas isso no início dos anos 80, e passei para várias universidades e não sabia escolher, né? É muito difícil essa questão de escolha, né? A gente acha sempre que a escolha, se eu fizer a escolha errada. Mas eu acabei decidindo por uma faculdade que tinha nado sincronizado. E é engraçado dizer que esse foi, de fato, a minha decisão fundamental, porque eu acabei indo para Stanford. Né? Hoje a gente fala muito de Stanford, mas naquela época, sem celular, demorava 2 dias para chegar lá, praticamente. Era uma loucura, ninguém ia lá para a Califórnia. E eu resolvi, eu tinha 17 anos, e todas as minhas outras universidades eram no East Coast, tinha ficado aquela dificuldade, mas eu fui e resolvi por uma razão completamente diferente. Né? E essa decisão foi maravilhosa. Eu entrei querendo fazer matemática e acabei estudando economia e relações internacionais. O time de Stanford era muito bom e a gente ganhou o campeonato americano e foi uma experiência fantástica. Eu treinava, estudava muito, eu sempre fui muito dedicada. Eu fiz amigos que até hoje estão ao meu lado e descobri tecnologia nesse momento. De novo, anos 80, né? Era bastante diferente. Lembre-se que para ligar era muito caro, então eu ligava para o Brasil e ligava a cobrar e fingia que era um nome. A gente sempre usava o nome de um físico famoso, e o meu pai dizia que não era, mas ele sabia que eu estava bem. Enfim, e esses foram anos transformadores na minha vida. Então, eu tenho a primeira recomendação que eu vou dar para vocês. Aproveite o momento. Não existe opção errada. Não existe. Não tem essa de você olhar para trás e decidir errado. A decisão foi certa. Foi que, naquele momento, era o certo para você fazer. Então, você precisa aprender com todos os certos e os não tão certos que aconteceram. Mas não olhem para trás e achem que não foi a decisão certa. Tirem o suco de qualquer e toda interação com qualquer pessoa, não importa o nível de pessoa, né, senioridade, não importa. Vocês sempre conseguem aprender com todas as pessoas ao seu redor. Aprendam isso. Pensem nisso. Todas as oportunidades para vocês são fundamentais, e para mim, para todos, né? E é importante você conseguir mapear essas oportunidades e transformar isso em algo poderoso para você, um aprendizado para você. O Silicon Valley, ele dá muito valor a pessoas que já não tiveram sucesso em empresas, não tiveram sucesso, mas que aprenderam com seus fracassos. Isso é muito importante. Então, olhem todos como uma oportunidade e com um grande desafio. Isso é essencial como uma maneira de viver a vida. Né? A segunda coisa bom, enfim, eu terminei Stanford, desculpa, e isso no final dos anos 80, o Brasil estava renegociando as suas dívidas com bancos internacionais, era o período do SAP, né?
o Programa de Ajuste Estrutural, Structural Adjustment Programs. Né? Tinha a Ana Maria Ju, que entrava com a sua pastinha do FMI para Brasília, eram anos emblemáticos no Brasil. E eu entrevistei, saindo de Stanford, em vários bancos para ficar em Nova York. Fui aceita, mas declinei. Meu pai achou que era a coisa mais absurda do mundo. Não, imagina, você vai estar trabalhando em Nova York, trabalhando para um banco. Eu tinha feito economia, relações internacionais, era meio que perfeito, mas eu falei, não quero fazer isso. Não quero fazer isso agora. E foi uma loucura total. O meu pai disse que eu era louca, mas queria me apoiar, como ele sempre havia feito. E aí, como viagem de formatura, eu pedi para ir para a China. Eu sempre tive uma fascinação incrível com a China. Isso era 1988, a China estava começando o primeiro momento, antes de Tiananmen Square, que teve um fechamento da China, mas o primeiro momento de abertura. E eu já era absolutamente fascinada com a China. Viajei, e ao voltar, eu fui chamada para... Tinha feito uma entrevista na ONU, e voltei e me chamaram para trabalhar no PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que tinha muito a ver com o que eu havia estudado, e eu topei. E os primeiros meses eu passei em Nova York, e falei, não quero ficar em Nova York, eu gostaria de ir para o campo, para o field. E me mandaram para o Benin. Não sei se alguém aqui conhece o Benin. O Benin é um país bem pequeno, do lado da Nigéria, uma economia forte, mas o Benin tem uma moeda sustentada até hoje pelo franco francês. Então, ela é uma moeda forte e a Nigéria, na época, tinha uma moeda fraca. Então, existia muito comércio legal e ilegal na fronteira grande entre a Nigéria e o Benin. O Benin é uma tripazinha na costa oeste da África. E eu fui para lá para passar 3 meses, acabei ficando quase 2 anos, adorei. Uma experiência inacreditável. E eu tinha algum receio que não vou aguentar, então será que eu vou ficar deprimida? Mas eu resolvi encarar de frente e, de fato, foi incrível. Eu tinha 4 grandes projetos, a reestruturação do sistema bancário. O sistema bancário tinha falido, porém o Benin tinha um banco central forte e a gente foi montar um novo sistema financeiro. E o meu mentor, o Mário Henrique Sima, assim, que havia sido ministro já de economia no Brasil, falava assim, meu Deus, eu sempre quis montar um sistema financeiro. Eu era uma garota, tinha 22 anos, e caí nesse projeto incrível, só que vocês têm que colocar em perspectiva, né? Eu estava montando o sistema financeiro de Copacabana, era mais ou menos isso. Então, não se iluda, apesar de ser o Benin, era uma economia pequena, com uma população pequena. Então, eu brinco que era mais ou menos o sistema financeiro de Copacabana. Mas foi fantástico. E abriu uma série de questões na minha cabeça, o que fazer, etc. O outro programa era o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, que foi um foco meu muito grande durante muitos anos. E pequenas e médias empresas até hoje, eu acho que indiretamente eu estou ligada através da tecnologia de startups, mas em particular no Benin, pequenas e médias empresas eram quase todas informais e lideradas por mulheres, o que eu achei aquilo absolutamente incrível. Os homens trabalhavam no setor público falido, e as mulheres eram aquelas mamas de mercado e faziam de tudo, e que, de fato, no meio daquela crise que o país estava passando, era quem sustentava aquela economia informal, em grande parte. E foi um trabalho incrível. Quando eu entrei no Benin, Benin era uma ditadura militar de esquerda. E, no final, ele virou um parlamentarismo. Então, eu passei por esse processo todo e, de repente, aquele meu projeto de PME
virou um projeto muito importante. Então, calhou de ser incrível. E o meu terceiro projeto era um programa contra a AIDS, em 1989. Então, crise de AIDS no mundo, né? E cobria a África inteira. E eu passei viajando muito, e tenho experiências que eu posso contar. Um livro incrível sobre o que eu vi nessa época. E, finalmente, o meu quarto projeto, que era um projeto interno do nosso escritório, era a transferência das secretárias de máquina de escrever para computador. E aí tem uma questão fundamental na tecnologia, na mudança de tecnologia, que ficou comigo para sempre. Muitas vezes a tecnologia, quem tem o computador mais novo, é um status de poder. E as máquinas de escrever eram assim. Então, as máquinas eletrônicas que você conseguia escrever uma frase e eventualmente mudar qualquer erro, eram das secretárias do diretor-geral do escritório. Então, essa transformação era muito importante, era muito delicada e muito emocional. E essa é uma questão que até hoje, eu lidando com tecnologia, eu vejo. Então, eu acho que uma das coisas importantes de vocês fazerem é relacionar experiências. Relacionem experiências que vocês passaram e façam essa conexão. Isso é muito importante. Mas a minha segunda recomendação é: encare seus desafios de frente. Nunca seja vítima. Escreva sempre a sua história em primeira pessoa. Primeira pessoa. Encare de frente. A vida dá voltas que a gente não entende. E, assim, por fim, eu acho que você precisa sempre ver o copo como meio cheio e não como meio vazio. Eu estar num país como o Benin, paupérrimo, podia ter sido a pior experiência da minha vida. E não foi. Foi riquíssimo e até hoje eu trago aprendizados dessa época. Então, resgatem dentro das histórias de vocês esses momentos que vocês tiveram, esses aprendizados, momentos que poderiam ter sido difíceis, mas que vocês transformaram em algo muito positivo para vocês. Isso você deve trazer para a tua empresa, para o teu trabalho, para os seus relacionamentos, para as suas ideias, pensando nas suas ideias. Eu saí da África e voltei para Stanford para fazer um doutorado. Nessa época eu trabalhei na Europa, no Banco Mundial. No Banco Mundial eu trabalhei num projeto bastante interessante de inclusão dentro dos programas de ajuste estrutural que ainda aconteciam, de inclusão de métricas de impacto da saúde, da educação e no meio ambiente. Isso início dos anos 90. A gente está falando disso até hoje. Né? Como que programas em que você tem que apertar o cinto, como que eles, de fato, impactam educação, saúde e meio ambiente. Então, a gente trabalhou nisso nos anos 90 e foi bastante gratificante, mas eu estava lá fazendo doutorado em Stanford e me dei conta que eu não queria. Eu não fiz 3 anos de doutorado e me dei conta que não era aquilo que eu queria fazer. Que eu estava fazendo alguma coisa porque eu achava que era o caminho que eu tinha que seguir. Que era muito importante, enfim, por N razões. E eu decidi parar o doutorado. Eu tinha passado todos os exames de campo, já estava com a minha tese, ia escrever uma tese sobre pequenas e médias empresas. Eu tinha estudado pequenas e médias empresas na Itália, no México e no Benin, e tinha uma comparação muito interessante, mas eu resolvi que não era aquilo que eu queria.
Então, eu acho que aqui tem a terceira recomendação para vocês. Vocês podem mudar de ideia. Nós vamos viver até os 100 anos. 100 anos vamos estar todas aqui. Então, sempre é importantíssimo vocês buscarem a sua felicidade. Não adianta, não façam nada porque acham que deveriam, porque não. Se você está num emprego que você não gosta, faça sua análise. Por que você está aí? Você está aí, talvez, porque você precisa do dinheiro e que isso é uma coisa muito importante para você. Naquele momento, seja a coisa mais importante. Tudo bem, não tem problema nenhum com isso, mas encare isso de uma forma positiva. Sempre de uma forma positiva. E, para mim, naquele momento, eu tive que sair daquela trilha que eu havia começado. Foi muito difícil, foi uma decisão dificílima, mas eu tomei e resolvi voltar para o Brasil. De novo, eu estava desempregada, não tinha emprego, mas eu resolvi, bom, eu vou procurar alguma coisa. E acabei entrando para as organizações Globo. Né? Foram 18 anos de Globo, 18 anos fantásticos, várias experiências, inclusive os meus primeiros conselhos foram lá, análise de investimentos, tecnologia, começamos a olhar muito a tecnologia, investimento, né? Análise eu fui diretora da Sky, que fazia televisão por assinatura, o início da televisão a cabo, a televisão por assinatura no Brasil, satélites, telefonia, internet. Depois eu passei 10 anos nos jornais, fui diretora financeira da Infoglobo. Fiz a reestruturação da dívida, que durou de 2002 a 2005, com grandes mudanças, segui as grandes mudanças do setor de mídia. Me aproximei também do setor internacional. Eu queria saber, dentro daquela transformação toda que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo aqui com o Brasil. Né? O que viria eventualmente para o Brasil? Claro que a Globo, né, tinha uma posição de destaque único, mas eu resolvi entender como que tudo isso estava afetando as outras empresas de mídia. Então, eu estava muito ligada para ver na frente o que estava acontecendo e que, eventualmente, viria aqui para o Brasil. Então, eu passei 18 anos no mundo corporativo. O mundo corporativo da Globo era bastante positivo para mulheres. Então, eu tive uma experiência excelente, tive chefes homens que me deram bastante oportunidade, mas dentro desse mundo corporativo, eu aprendi a levantar a minha voz, a realmente dizer o que eu queria, o que eu me interessava, o que eu deveria fazer. E vários de vocês podem ter passado já por essa questão. Por exemplo, a primeira vez que houve uma posição em São Paulo, eu trabalhava no Rio, eu não fui nem cogitada, eu havia acabado de casar e o meu chefe simplesmente achou que eu não teria interesse em ir. Então, eu fui lá, depois de escolhida a pessoa, eu até achei que eu poderia estar dentro do processo, eu fui lá e falei com ele, poxa, na próxima vez que vocês pensarem nessa posição, pensem numa posição em São Paulo, pensem que eu gostaria de ir também. E ele me falou assim, poxa vida, que surpresa, nunca imaginei que você, recém-casada, toparia ir para São Paulo.
Então, eu acho que isso foi um grande aprendizado para mim, e algo que eu falo muito, que é importante os outros saberem o que te interessa. Eles não têm obrigação de pensar na sua carreira, na sua posição. Então, muitas vezes, você tem que ir lá e falar o que te interessa, o que você quer, o que você pretende. É importante você pedir feedback, né? Pedir a opinião, qual é a opinião sincera, né? A outra coisa que aconteceu para mim durante esse período da Globo, muito interessante, foi que eu conheci muita gente de fora. Eu falei que eu estava olhando um pouco o que estava acontecendo lá fora. E fiz algumas viagens para conhecer jornais em todo o mundo. E numa delas conheci o diretor de redação do Wall Street Journal. E anos depois, isso deve ter sido, sei lá, 2004, 2005, e anos depois ele veio para o Brasil fazer uma conferência grande. E eu fui falar com ele. Claro que ele não se lembrava de mim, mas eu fui, me apresentei de novo e convidei ele e a mulher para tomar um café comigo e com meu marido. Coisa de louco, né? Quem faz isso? Pois é, eu fiz. E aí, dali, de uma coisa absolutamente sui generis e informal, a gente desenvolveu uma amizade. E isso deve ter sido mais ou menos, só assim, grave, que depois vai voltar a ser importante, essa coincidência. Deve ter sido mais ou menos 2007, né? 2007. E a gente manteve contato. O Valor Econômico era do Conselho do Valor Econômico. O Valor Econômico fechou acordos com o Wall Street Journal, publicava 2 páginas na época do Wall Street Journal. Enfim, mas foi muito importante. Depois de reestruturar a dívida da Infoglobo, eu resolvi começar uma área de startups dentro da Infoglobo, como se fosse um pequeno fundo de inovação dentro da Infoglobo. Então, eu tinha 2 chapéus. Eu tinha o chapéu de diretora financeira e de diretora de inovação. E foi fantástico. Nós investimos em algumas empresas, eu aprendi muito e, mais importante, eu voltei lá para trás daquele meu background de Stanford, lá dos anos 90, isso eu já estava em 2008, mais ou menos, e eu recuperei tudo aquilo, contatos lá no Silicon Valley e tal. E foi fantástico e eu me apaixonei absolutamente por esse meio de startups no Brasil. A outra coisa também interessante, que nessa minha área de inovação, todas as líderes eram mulheres. E dentro da área financeira também, tinham muitas mulheres. Então, muito importante você ajudar os outros, as outras, né? Então, sempre que vocês possam, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas a recomendação número 4 é que sejam a atriz ou ator principal da sua história. Não deixem que outros escrevam a sua história por você. Digam o que querem, peçam feedback, muito importante. E feedback é um momento de grande ternura, de grande oportunidade. É fundamental dentro das suas carreiras, é difícil muitas vezes, mas é sempre positivo. Olhem sempre de uma maneira positiva, porque nós sempre precisamos mudar. Finalmente, em 2011, eu resolvi sair da Globo para começar essa nova paixão de startup. Eu vi que tecnologia era o caminho fundamental, então hoje eu exclusivamente invisto em tecnologia. Eu tenho várias áreas
de investimento em vários setores diferentes. A minha empresa fundamental é a Kunumi, empresa de inteligência artificial. Mas, nesse momento, foi um passo super difícil. De novo, eu saí da Globo sem um emprego, né, depois de 18 anos. E eu comecei a estudar chinês. De novo, aquela minha paixão da China. Eu queria morar na China de qualquer maneira, eu queria fazer um sabático, passar um ano, eu queria que os meus filhos aprendessem chinês. Aliás, eu acho que todo mundo deve aprender chinês. Eu acho que isso, não, a gente vai falar inglês, tudo bem, mas eles estão aprendendo português, eles estão aprendendo inglês, e a língua deles é muito difícil, eu nunca consegui aprender nada. Frustração total, mas eu já tentei 3 vezes e não consegui, eu acho que eu vou desistir. Mas vocês, que são jovens e talentosos, vocês têm a chance de aprender chinês, então eu acho que vocês deveriam saber chinês, porque cada vez mais vai ser essencial, inclusive, para a área de tecnologia. Aí eu comecei minha vida em startups, na pessoa física e não na Globo, o que é muito diferente, né? E virou a minha paixão absoluta. E eu vi que muitas mudanças estavam acontecendo. O meu marido falou que não ia morar na China, a gente viajou, passou 3 anos viajando pela China toda, e ele falou de jeito nenhum, então voltamos para o Brasil. E em 2011 a gente abriu a Nemu, que era uma empresa de busca e recomendação no mercado de e-commerce, e foi um sucesso absoluto, e eu fui presidente da Nemu durante o primeiro ano, cresceu. Agora, pontos super interessantes da Nemu. A CEO era uma mulher, a tecnologia era desenvolvida em Manaus, ou seja, tem talento de tecnologia pelo Brasil inteiro, pessoas maravilhosas. E, felizmente, isso era 2011, nós não precisamos de dinheiro. A gente conseguiu vender o nosso produto, busca e recomendação em sites de e-commerce, porque não houve ninguém que quis investir na gente. Então, era difícil, foi muito difícil. E até hoje, alguns VCs que hoje falam comigo bastante, falam, poxa, eu deveria ter investido na Nemu. Eu falei, well, passou. Mas a Nemu foi um sucesso enorme, lançada em 2011, ela virou cash flow positivo em 2012 e já distribuíam pequenos dividendos para os sócios, pequenininho. A gente reinvestia tudo. E em 2015, a Lynx teve uma briga, na verdade, entre empresas que queriam comprar a Nemu. Em 2015, a Lynx, que hoje foi comprada, quer dizer, ano passado foi comprada pela Stone, comprou a gente em 2015, numa operação, numa negociação muito difícil. E eu acho que esse aprendizado foi riquíssimo para a gente, né? De como se posicionar, de como você faz uma empresa completamente alinhada com governança. Não tinha aquelas questões de ser todo mundo por fora, PJ, não. Todo mundo era por dentro, todo mundo tinha CLT, ou ganhava como sócio, ou era sócio, né? Ou era na CLT, com questões muito sérias de ética, Então, todas essas questões facilitaram muito quando a gente fez o due diligence. Minha recomendação é que
vocês tenham a empresa toda certa, o mais certa possível. E que vocês evoluam a sua governança ao longo do tempo. Quando uma empresa é pequena, talvez você não precise de um conselho, mas é importante você ter um conselho consultivo. Pessoas que venham para você e possam te ajudar nesse momento de construção da sua empresa. Então, você ter um conselho consultivo, que não seja um conselho formal, possa ser uma boa oportunidade para vocês. Ao você crescer e ao você precisar tomar decisões importantes, seja de investimento, de crescimento, de turnaround, você quer ter um conselho. Nosso conselho, na época, era formado fundamentalmente de sócios, né? Exclusivamente de sócios, nós tínhamos vários sócios, mas esse conselho, dependendo do estágio da empresa, ele já pode, inclusive, contar com conselheiros externos. Na minha empresa atual, depois eu vou falar um pouquinho, ela tem sim conselheiros externos, apesar de ainda ser uma startup, né? E aí, em 2015, então, a gente vende para a Lynx, o que foi um momento fantástico, só que é um momento que eu aprendi algumas coisas, de novo, né? Primeiro, recomendação número 5, tem pouca mulher em tecnologia e que a gente precisa atrair proativamente as mulheres. Eu não podia ficar parada, eu não podia fingir que isso não tinha existido, que eu podia fechar os olhos. Então, eu decidi que eu iria procurar sempre diversidade de programadores, de backgrounds, abrir os olhos para o Brasil como um todo e diversidade de gênero e de raça também. Nesse mesmo período, eu fui chamada para ser parte de um conselho. Em 2013, eu fui chamada, se lembram daquele Robert Thompson lá de trás, que era editor do Wall Street Journal? Muito bem. Ele virou o presidente da nova News Corp, que é uma empresa de mídia, dona do Wall Street Journal, entre outros jornais. E ele, aquela pessoa que por acaso eu havia mantido contato, virou o presidente dessa empresa e me chamou para fazer parte do conselho, um conselho internacional. Então, a minha próxima recomendação é a seguinte: mantenham contato com pessoas inspiradoras. Podem ser de qualquer nível dentro da sua empresa, ou pessoas em geral. Pessoas que você pode conhecer da rua, não tem nada a ver com nada. Elas são interessantes? Então, mantenha contato com elas. Não é fácil, mas é essencial. Essa ampliação da sua rede de contatos vai ser importante quando você tiver a sua empresa. Você vai poder vender seus produtos, a pessoa vai poder te dar ideias diferentes, poderá fazer parte do seu conselho consultivo, ou do seu conselho também. Então, eu acho muito importante vocês trabalharem nesses contatos inspiradores e reais para vocês. Não adianta você ter seu cartão com milhões de pessoas, não. Pensem naquelas pessoas que são especiais. Pensem naquelas pessoas que foram especiais para vocês nos últimos 5 anos e que você nunca mais escreveu. Volta lá e manda um oi. Hoje em dia é mais fácil, por alguma rede social, não vou fazer propaganda de nenhuma delas, entra lá, procura, acha, manda um e-mail, faz o que você quiser, mas é importante e vai te dar muita satisfação, porque você vai retomar contato com pessoas que são importantes para vocês. E, ao mesmo tempo, sempre esteja preparada, né? Você tem que ter uma ideia, você tem que tá sabendo do que está acontecendo, está sabendo do que está acontecendo no mundo. Então, se preparem,
Enfim, eu acho essencial você terem essa ligação com essas pessoas que são importantes para vocês. Aí, vendi a minha empresa, né, Nemo, hiato de novo. Estou aqui desempregada de novo. E aí, o que aconteceu? Eu fui ser CFO dos Jogos Olímpicos, né? E aí, só para vocês entenderem, eu tinha comentado com uma grande amiga, em 2011, que eu queria estar envolvida nas Olimpíadas. Eu sou carioca, uma vez na vida, nunca mais, etc, etc. E aí, o que aconteceu? Eu vendi a minha empresa em agosto e, coincidência das coincidências, vendi em julho. Coincidência das coincidências, em agosto, me ligam e falam: Ana Paula, estamos precisando de um CFO. Você quer ser CFO? Eu já nem era mais CFO há vários anos. Mas eu falei, claro, você é CFO das Olimpíadas. Esporte, não sei nada de esporte, não sei nada de evento. Como assim? Você é louca, metida nessa confusão. Assim, se lembra do Brasil em 2015? Confusão total, greve de ônibus, enfim. Lá fui eu, ser CFO das Olimpíadas. De novo, a gente volta àquele ponto. Diga o que te interessa. Fale para as pessoas, poxa, me interessa isso. Essa minha amiga se lembrou e falou, você ainda quer? O CEO das Olimpíadas está procurando alguém. Então, isso é importante. Falem dos seus projetos, das suas ambições. Você nunca sabe quando isso pode demorar. Isso aí, no meu caso, demorou de 2011 para 2015. Lá, no caso do board, foi uma surpresa, nem imaginei que eu ia ser do conselho da News Corp, né, em Nova York. Eu conheci o Robert em 2006, 2008 eu tive com ele de novo, e isso só foi acontecer em 2015. Então, as coisas levam tempo. Elas levam tempo para amadurecer, mas é muito importante vocês manterem isso. Então, eu fui ser CFO de uma empresa de eventos esportivos. Mega desafio, todos os desafios, eu podia falar 1 hora sobre isso. Mas eu aceitei. Coragem, ou burrice, sei lá, sabe, sei lá o que foi. Mas a minha próxima recomendação, número 7, nunca ninguém está totalmente preparado. Nós, mulheres, queremos estar 100% preparadas para tudo. Não existe isso. Mesmo se eu tivesse sido CEO de uma empresa de esporte, eu não estaria preparada para enfrentar o que a gente enfrentou na Rio 2016. E o mesmo é verdade para todas as experiências. Você pode mudar de emprego, é outra pessoa, outra empresa, outros grupos. Às vezes troca uma pessoa do grupo, já muda a dinâmica completamente. Então, não deixem se absorver pela síndrome da impostora. Jamais. Esqueçam que isso existe. Vocês estão preparadas, vocês vão se treinar, vocês vão se preparar e vão enfrentar os desafios como qualquer outra pessoa. E quando você faz isso na sua empresa, você vai ter que fazer sempre. A sua empresa, você nunca vai estar preparada com tudo. Você nunca vai saber todas as respostas. E, digo mais, nem você, nem ninguém. Então, você tem que só saber um pouquinho mais do que a outra pessoa. E você tem que estar preparada para ouvir. Ouvir e aprender constantemente. Todos os dias você tem que olhar para trás e falar assim, o que eu aprendi hoje? Isso é fundamental. E na Rio 2016, eu descobri da força do propósito. E lá ali, todo mundo trabalhava com propósito. Eu quero entregar os Jogos
do Rio, do Brasil. E foi uma coisa maravilhosa. Eu adorei aquilo. Em paralelo a isso, eu fui desenvolvendo a minha carreira em conselhos. Então, eu fiquei de 2015, setembro de 2015 até março de 2017, na Rio 2016, e comecei a pegar uns outros conselhos. Hoje eu estou na News Corp, continuo na News Corp, em Nova York, né, uma empresa de mídia, na Vinci, que opera o aeroporto de Salvador e também o aeroporto agora de Manaus, da área norte, comprou recentemente, uma empresa de construção e concessão francesa gigante. O Credit Suisse, o banco, na Suíça, e eu sou também presidente do Credit Suisse, presidente do conselho do Credit Suisse na Espanha, que cuida da Europa, depois do Brexit. E no Brasil eu estou na Suzano e na Cosan. E também na Salesforce Brasil, e de conselho não corporate, né? Eu estou no Conselho Global de Stanford, Global Advisory Council, na Fundação Roberto Marinho e na Nature Conservancy. Então, essa parte de meio ambiente também eu estou há muitos anos lá, é muito importante para mim. Então, ao longo dessa minha estrada, eu trago 3 conceitos que me fazem ser diferentes de outras pessoas. Eu tenho esse lado de economia e finanças bastante forte. Eu invisto em tecnologia e estou ligada em tecnologia há muitos anos, mas não sou de tecnologia, mas mais da aplicação da tecnologia e da transformação da tecnologia dentro das nossas empresas, e sustentabilidade. E essas coisas se somam. Essas experiências diversas vão se somando. Então, recomendação número 8. A sua história é essencial, a sua própria história. O que você faz, o que você fez, construiu o que você é hoje. Nunca esqueçam disso. Temas não relacionados se complementam. E a beleza é conseguir fazer essas conexões que nem sempre fazem sentido para os outros. É isso que vai fazer você ser alguém diferente. É importante você connect the dots, ligar os pontos. Assim chego nesse meu momento atual de presidente do Conselho da Conume, que é uma empresa de inteligência artificial 100% brasileira e muito diferente de tudo que eu conheci ou que eu construí no passado. Primeiro, ela está sendo construída à mão. Né? A gente criou a Conume em 2016, final de 2016. Hoje temos mais de 100 pessoas e a gente não abre mão o que nós consideramos essencial, que é a ética de uma forma ampla, inclusive na tecnologia. Eu sou presidente do conselho, um dos meus sócios na Nemo é o CEO, que foi meu sócio na Nemo, é o CEO, e hoje nós temos o mesmo número de mulheres na alta gestão. A gente não chama nem de diretoria, né? Nem alta gestão, assim, mas tem o mesmo número de mulheres e homens. Nós temos um conselho formal, com diversidade de gênero e de raça, um conselho formal com uma governança muito forte, com conselheiros independentes, e ainda não fizemos nenhuma série A. A gente, até hoje, né, nesses anos, a gente basicamente vive dos nossos investimentos, né, dos nossos projetos que a gente tem com grandes empresas. Então,
eu vou explicar um pouquinho para vocês rapidamente, né? A gente visa o UN Sustainable Goals, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, fazemos parte do capitalismo consciente, e a gente tem faz um grande esforço em atrair talentos femininos em coding. Então, isso é um problema sério, que a gente ainda tem poucos programas, né, e poucos que focam em mulheres em coding. Já está crescendo, temos alguns, e isso é essencial. Eu recomendo vocês assistirem um papo da Fei Li, professora de Stanford, com a Melinda Gates, que agora tem outro sobrenome, mas é a Melinda Gates, onde elas falam do AI for All, que a Fei Li, ela desenvolve um treinamento de mulheres jovens meninas, na verdade, que ainda não estão no segundo grau que falam, estão no segundo grau para incentivar o coding, e é muito interessante, inspirador. Se vocês não viram, tem um vídeo no YouTube que é muito bom. E a Fei Li também desenvolveu o Human Centered Artificial Intelligence, HAI, em Stanford, junto com o diretor de filosofia, mostrando como inteligência artificial e filosofia é essencial. Você precisa cuidar muito disso. Você precisa, essa nova tecnologia, essa nova ferramenta precisa ser cuidada e olhada de uma forma diferente, porque o impacto pode ser fundamental. Então, além do chinês, eu acho que todos deveriam saber code, pelo menos o básico. Então, são duas coisas que eu acho importantíssimas. E eu acho que existe um espaço muito grande e essencial para atrair mulheres em code. O melhor momento que a gente está vivendo é agora. Nunca houve tanta discussão sobre inclusão de mulheres e inclusão de diversidade em geral. Então, o melhor momento é agora. A Kunumi tem muitos projetos junto a empresas, né, como Unimed, Banrisul, Coca-Cola. Ela tem uma área muito grande de pesquisa pura de inteligência artificial, em saúde, energia, meio ambiente, pesquisa. Fake news, fake art, política. Ela também faz muito treinamento em AI para empresas e setores diferentes. E, finalmente, ela tem uma plataforma de inteligência artificial para multiplicar essas soluções que a gente desenvolve. A atração feminina não é fácil, dificílima, mas a gente conta com... É preciso começar na base, então é preciso começar com a formação. E a diversidade é fundamental, diversidade em coding, para minimizar biases e vieses. Ana Paula, oi. Desculpa te interromper. Temos algumas perguntas aqui dos espectadores, né? As pessoas que estão assistindo a live. Então, claro. Em função do tempo, eu já gostaria de fazer algumas, né? Acho que algumas bem interessantes, falando assim, né? Você contou essa sua experiência no mercado corporativo, então, se acha que isso é um pré-requisito, assim, ter uma boa experiência no mercado corporativo antes, né? A outra fala um pouco assim, né? Como construir esse conselho consultivo, né? Você falou um pouco das pessoas que conhecem, tudo como escolher, né, essas pessoas. E depois, uma acho que bem interessante também é assim, quais são as suas apostas para o setor de tecnologia no Brasil? Tá bom, então, a primeira qual era? Desculpa. Do requisito sobre o mercado corporativo, né, de ter experiência no mercado corporativo. Não é um requisito, não. Eu acho que cada vez menos, no passado era, talvez, hoje em dia não é. Mas eu acho que você aprende muito no mercado corporativo.
mas não é para todo mundo, e cada vez mais é mais difícil que eles consigam atrair os grandes talentos. Então, eu acho que muitas vezes você está numa startup, você tem a chance de ver muitas coisas diferentes. O fundamental é você ter bons mentores, sempre. Então, eu acho que isso é muito importante. A segunda questão de você montar o seu conselho consultivo, eu acho que você deve pensar realmente quem é que pode agregar. E não tenha medo de fazer um cold call. Se você tem uma boa ideia e você acha que essa pessoa tem, aparentemente, o que você precisa para te ajudar, liga para ela. Tenta um contato que te apresente essa pessoa e peça, com certeza, a maioria das pessoas, se não estiverem absolutamente ocupadas, né? Tem momentos que você não consegue, mas a grande maioria das pessoas vai querer ser mentora de uma empresa que está pensando diferente e de um CEO, de uma CEO que tenha a coragem de ligar e falar, olha, eu estou fazendo isso, isso e isso, e por causa dessa razão, você tem muito a agregar para a minha empresa. Você não gostaria de me ajudar? Eu acho que se dentro da tua rede de contatos não existe essa pessoa, não tenha medo de se atrever e perguntar, e fazer, e se expor. Eu acho que isso é muito importante, é uma das recomendações que eu fiz. E eu me esqueci de notar também a terceira. Aqui das suas apostas, né? O que você olha, apostaria na tecnologia era uma no das Brasil? minhas recomendações. É difícil as apostas, né? Eu acho que você tem que pensar no second bounce. Se eu falar para você, tecnologia e ESG, está todo mundo fazendo isso. Você tem que fazer algo mais. Então, como que a tecnologia e o ESG vão se juntar? Esse pode ser o second bounce, super importante. Ainda está se desenvolvendo sistemas de definição de sustentabilidade. Então, eu acho que essa pode ser uma aposta interessante. A outra coisa é VR e AR. Então, ainda não está muito desenvolvido, pelo menos no Brasil tem um mar de coisas que podem se desenvolver. E eu acho que isso tudo vai mudar muito rápido. Você tem que estar constantemente atento o que o 5G vai mudar para a gente. Quando, de fato, a gente tiver em 5G, tudo, né? Todas as nossas relações com todos os objetos podem estar diferentes, né? Eu acho que ainda tem muito a desenvolver no mercado financeiro e eu acho que quando você junta mercado financeiro com ESG, ou seja, todos os setores vão mudar quando, de fato, eles incorporarem ESG, porque ESG veio para ficar. Não tem como sair dessa agora. Então, eu acho que você repensar desde uma embalagem, desde uma forma de entrega, desde como que você vai compensar créditos de carbono, eu acho que tem um mar de opções que a gente vai ter que transformar 100% das empresas antigas. Então, o caminho para as empresas de tecnologia, eu acho que tem a ver com ESG. Muito legal. Bom, Ana Paula, a gente já encaminha aí para o final, né, da sessão. Gostaria, então, de agradecer pela sua exposição, né? Acho que essas várias dicas cobrem, né, os principais desafios, né, que as pessoas pensam e enfrentam hoje. Tenho certeza que ajuda muito. E, como eu mencionei, né, essa sessão faz parte de uma série de sessões em parceria com a FCI, o We Ventures e We Impact.
As nossas próximas sessões também, né, queria fazer propaganda aqui das próximas sessões, vão ser em português. A de 22 de setembro é sobre aceleradoras, treinamentos, né? E, finalmente, em 20 de outubro, temos a última sessão dessa série, que é sobre o ecossistema de startups de tecnologia. Então, ao longo do ano, a gente vem cobrindo vários temas, né? E aí a gente encerraria em 20 de outubro. Isso. Então, obrigado a todos aí pela participação. Obrigada. Obrigado, Ana Paula.